Essa história parece simples demais para explicar uma tecnologia tal grande, porque o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, não deve ser contado como lista de datas. O que prende a Atencal e entender qual problema existia, qual decisão pequena mudou o caminho, e por que essa decisão ainda aparece nos produtos, servidores, automações e ferramentas que usamos hoje, as férias de Guido. No fim de 1989, Guido van Rossum estava procurando um projeto de férias para ocupar a mente. Em vez de criar mais uma linguagem complicada, ele começou um interpretador inspirado nas boas ideias da ABC, mas com liberdade para corrigir o que incomodava, o detalhe importante é que isso não nasceu apenas de hype. Nasceu de uma dor concreta. Custo, acesso, complexidade, dependência de fornecedor ou falta de uma ferramenta boa o bastante para trabalhar de verdade. Imagina a cena, não, e uma sala de reunião cheia de executivos decidindo o futuro da internet. E alguém tentando resolver uma dor específica, com recursos limitados, curiosidade e vontade de colocar algo funcionando, o problema da ABC. A linguagem ABC era agradável de ler, mas difícil de estender para usos reais do dia a dia. Guido pegou a parte humana da ideia, clareza e simplicidade, e removeu a rigidez que impedia a linguagem de virar ferramenta de trabalho. Essa virada importa porque tecnologia não cresce só por ser elegante. Ela cresce quando pessoas reais conseguem usar, adaptar, explicar para outras pessoas e resolver problemas sem pedir permissão o tempo inteiro. Um nome nada corporativo. O nome Python não veio da cobra. Veio de Monty Python, o grupo de comédia britânico. Esse detalhe parece pequeno, mas mostra uma linguagem que nasceu com espírito menos solene, poderosa, mas sem parecer feita para intimidar. Esse detalhe humano ajuda a criar identidade. Quando uma comunidade entende o motivo de uma ferramenta existir, ela passa a defender, melhorar e espalhar essa ideia. Clareza virou vantagem. A grande decisão foi tratar legibilidade como recurso técnico. Enquanto outras linguagens premiavam esperteza e sintaxe densa, Python fazia o código parecer quase uma explicação do próprio problema. Foi aqui que a escolha técnica virou vantagem prática. Uma decisão aparentemente pequena mudou manutenção, colaboração, custo e velocidade de desenvolvimento. Nesse momento, a história deixa de ser curiosidade e vira engenharia. Escolhas de arquitetura, licença, comunidade e distribuição começam a definir o tamanho do impacto. A comunidade mudou tudo. Python cresceu porque a comunidade transformou a linguagem em uma caixa de ferramentas, bibliotecas, documentação e pacotes. Fizeram scripts pequenos virarem automações, APIs, análise de dados e sistemas completos. Quando muita gente contribui, o projeto deixa de depender apenas de um criador. O ecossistema passa a resolver problemas que o início nunca imaginou. Por que a IA escolheu Python? Quando dados, machine learning e modelos de linguagem explodiram, Python já tinha a qualidade certa. Diminuir a distância entre ideia e prototipo, por isso, virou a ponte natural entre prompts, apps, agentes e produtos reais. Esse é o ponto que conecta a história com o presente. A IA, nuvem, automação e produtos digitais dependem de bases que pareciam pequenas quando nasceram. Hoje, quando alguém cria um produto, roda um servidor, automatiza um processo ou testa uma IA, essa base aparece de algum jeito, mesmo quando ela fica invisível na tela. No fim, a parte mais forte de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, não e apenas o terno histórico, e entender como uma decisão técnica ganha escala quando resolve uma dor real. Tecnologia boa nem sempre nasce pronta, perfeita e anunciada como revolução. Muitas vezes ela nasce pequena,
melhora com contribuição, atravessa anos de tentativa e erro, e um dia vira infraestrutura que todo mundo usa sem entender. Quando a gente olha para as ferias de Guido, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Esse comeco e poderoso como narrativa, porque quebra a imagem de que toda tecnologia importante nasce pronta, perfeita e planejada por um grande comitê. Muitas vezes ela nasce pequena, quase como um experimento pessoal, mas carrega uma dor tal real que outras pessoas reconhecem imediatamente quando a gente olha para o problema da ABC, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia, toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para um nome nada corporativo, o valor não e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para a clareza, virou vantagem, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia
e um resultado funcionando. Quando a gente olha para a comunidade, mudou tudo, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com automação, IoT, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para por que a IA escolheu Python, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de por que o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Por isso, porque o Python virou a linguagem favorita da inteligência artificial, ainda importa quando falamos de tecnologia atual, não, e só nostalgia. E porque muitas ferramentas modernas carregam decisões antigas. Abertura, padronização, comunidade, custo baixo, velocidade de execução ou liberdade para adaptar ao próprio projeto.